Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós iremos falar sobre vias de administração de medicamentos. Sou a enfermeira Roberta Santos e te convido a viajar nesta matéria, nesse conteúdo de suma importância na área da enfermagem e também em outras áreas da saúde. Bora? Bom, o objetivo dessa aula é compreender as principais vias de administração de medicamentos, identificar vantagens e desvantagens de cada via, relacionar as vias de administração à prática segura de enfermagem, refletir sobre os cuidados de enfermagem em cada tipo de administração. Conceituando e definindo as vias de administração, elas são o caminho em que o medicamento percorre para entrar no corpo e exercer o seu efeito. A escolha da via depende de vários fatores, como velocidade de ação desejada, as propriedades do fármaco, sendo as duas principais categorias as vias enterais e as vias parenterais. As vias enterais, oral e sublingual. As vias parenterais, intravenosa, intramuscular, subcutânea e intratecal. Temos também outras vias, a tópica e a respiratória. A tópica é quando administramos medicamento na pele e a respiratória por administração de aerosóis para efeitos locais no pulmão. O medicamento só é eficaz quando administrado corretamente. A escolha da via depende de condições clínicas do paciente, velocidade de absorção necessária, tipo de fármaco, papel fundamental da equipe de enfermagem. Classificação geral, só retomando o que já foi dito. Vias enterais, ela vai pelo trato gastrointestinal, oral, sublingual e ainda aqui tem a retal. As vias parenterais, já disse, tem a intradérmica, que seria abaixo da primeira camada da pele, subcutânea, intramuscular, intravenosa e tem a intratecal também. As vias tópicas e outras são as inalatórias, transdérmicas, oftálmicas, óticas e nasais. Via oral é administrada pela boca. A vantagem desta via, ela é fácil, segura e econômica. E a desvantagem depende da digestão, contraindicado em casos de vômito ou inconsciência. Os cuidados, observar se o paciente engoliu e oferecer água. A via sublingual, administrada pela mucosa da língua, embaixo da língua. É um local hipervascularizado. Então, quando nós administramos uma medicação embaixo da língua, sublingual, ela faz rápida absorção para a corrente sanguínea. Temos o exemplo de nitroglicerina. Temos também o captopril, quando o paciente apresenta uma hipertensão muito considerável. Geralmente, em pronto-socorro, é administrado o captopril sublingual para que ele possa fazer rápido efeito. A vantagem de administrar medicamento por essa via, absorção rápida e evita o metabolismo hepático. Os cuidados, não engolir, esperar dissolução. Quando você for administrar medicamento nessa via, oriente o paciente a não engolir, mas a aguardar a dissolução do fármaco. Via retal, uso em pacientes inconscientes, com presença de vômito ou dificuldade de deglutição. As formas, supositório e enemas. Desvantagens de administração por essa via, absorção irregular e o desconforto. Via intradérmica, injeção na derme. Nós usamos esta via para testes alérgicos com o uso da tuberculina. A tuberculina
é usada para teste cutâneo, para diagnosticar infecções pela bactéria de tuberculose. Cuidados: pequeno volume deve ser administrado, usar agulha fina e o ângulo deve ser administrado de 10 a 15 graus. Via subcutânea. Administração no tecido subcutânea, terceira camada da pele. Exemplos de medicações utilizadas: insulinas, heparinas, que são anticoagulantes. Cuidados com essa via. Rotacionar locais, então deve ser ministrado em locais diferentes a cada aplicação, para que não venha aparecer ou desenvolver calosidades. Quando isso acontece, que a pessoa administra esse medicamento em um mesmo lugar sempre, começa a ficar um local com calos, acúmulos de medicamentos. E isso pode desfavorecer a absorção adequada. O ângulo para ser administrado nessa via é de 45 a 90 graus. Via intramuscular. Injeção no tecido muscular, locais glúteo, deltoide e vasto lateral. No glúteo, nós administramos no quadrante superior externo, tanto direito quanto esquerdo. Deltoide, nós ministramos, geralmente, somente vacinas. No glúteo, nós temos um limite para administração de 4 ml, no máximo 5. No deltoide, nós podemos ter uma quantidade também considerável em ml. No vasto lateral, seria nas extremidades da coxa. Cuidados: técnicas assépticas. Então, esse medicamento deve ser realizado após higienizar, fazer a antisepsia com álcool 70%. Aspiração antes de injetar. Então, introduza a agulha num ângulo de 90 graus, aspire. Se não atingiu nenhum vaso sanguíneo, não retornou sangue, aí sim você deve ministrar o medicamento lentamente. Exemplos de medicamento ministrado: benzetacil, lisador, Voltaren, vacinas, dentre outros. Via intravenosa, introdução direta na circulação sanguínea. Vantagem: ação rápida, controle da dose. Desvantagem: riscos de complicações graves. Por isso é necessário se atentar antes de administrar, porque esse medicamento vai direto para a corrente sanguínea. E caso você administre um medicamento errado ou a dose não esteja correta, o paciente pode ter consequências muito graves ou até mesmo ir a óbito. Os cuidados com essa via: verificar a veia, que seja uma veia calibrosa, ver a perfusão dela para que não venha fazer um soroma ou então uma flebite e evitar o extravasamento da mesma. Outras vias: inalatória, pelo nariz, sprays, nebulizações. Transdérmicas, adesivos com liberação controlada. Nós temos anticoncepcional, medicamento que pode prevenir o tabagismo, a vontade de fumar. Via oftálmica, ótica e nasal. Ação local. É feita diretamente no ouvido, nos olhos e nariz. Resumo comparativo. A via oral é fácil, segura. Exemplo: dipirona, gotas ou comprimido. Sublingual, absorção rápida. Local hipervascularizado. Uso de nitroglicerina. Retal, alternativa à oral. Exemplo: supositório. IM, intramuscular, boa absorção. Exemplo de medicação: benzetacil. IV ou EV, efeito imediato, soros e antibióticos. Nesta via, é possível ministrar medicações com grande volume. Cuidados de enfermagem, presta atenção, essa parte é muito importante.
Primeiro de tudo, sempre higienize as mãos usando a técnica de lavagem das mãos. Confira a prescrição médica 2, 3, 4, quantas vezes for necessária. Pergunte se tiver dúvidas. Observar os nomes certos da medicação. Paciente certo, medicação, dose, via, horário, registro, orientação e forma certa. Respeite o direito à recusa. Respeite a autonomia do paciente quando ele disser que não quer receber a medicação ou então qualquer outro fator relacionado à recusa desse paciente. Conclusão: a via influencia na eficácia e segurança do tratamento. O técnico em enfermagem ou auxiliar tem papel essencial na administração correta, conhecendo os conceitos, conhecendo os princípios, conhecendo o código de ética. Sempre observar protocolos e segurança do paciente. Uma questão que vale a pena aqui ressaltar é a questão de você sempre confirmar se você está cuidando, se você está fazendo a medicação no paciente certo. Confirma nome completo, data de nascimento. Explique para o paciente o que você vai fazer. Conheça o mecanismo de ação, as reações adversas, os efeitos colaterais que esse medicamento pode causar no paciente. Explique para ele para que serve e oriente ele caso aconteça qualquer efeito adverso. Enquanto esse paciente recebe a medicação intravenosa, observe-o de vez em quando, para que você possa proporcionar um cuidado mais assistido de perto. Não deixe que a rotina sobrecarregada da unidade de atendimento, de internação, faça com que você realize os procedimentos de forma produtiva e não humanizada. Se atente a isso. Não deixe que a correria venha fazer com que você fique mecânico, mas trabalhe com consciência e humanização e não se esqueça, acolha sempre o paciente da melhor forma possível. Até a próxima aula, um abraço e fiquem com Deus.